O quarto painel tratará do tema biofertilizantes e bioinoculantes. Convidamos ao palco Caio Carvalho, presidente da Associação Brasileira do Agronegócio, ABAG, para a condução dos debates e apresentações. E para participar do painel, Átila Mogor, professor da Universidade Federal do Paraná, UFPR, para apresentar o tema Os biofertilizantes na mitigação dos efeitos das mudanças climáticas. Também Solon Cordeiro de Araújo, diretor executivo da Associação Nacional dos Produtores e Importadores de Inoculantes, AMPI, para a palestra Os ganhos econômicos da utilização de inoculantes. E também convidamos Fernando Andreotti, professor doutor na Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, da Universidade de São Paulo, Exalc-USP, tratando do tema a importância dos bioinsumos na construção e na recuperação da fertilidade dos solos. Caio Carvalho, com a palavra. Boa tarde já a todos. Muito obrigado, Jacir, pelo convite, pelos amigos que planejaram esse evento, um sucesso. Eu estou realmente muito bem impressionado. Colegas aqui de painel, nós precisamos ganhar tempo. O tempo está nos matando. Entre nós e depois o Roberto Rodrigues ficou o almoço, então nós precisamos dar uma solução mais rápida. Então, o que eu pediria a vocês era que a gente fizesse as apresentações e depois não terá tempo a pergunta. Portanto, a gente tem realmente um tempo apertado. O que eu queria comentar é que gostei demais dos debates e o tempo todo me lembrando que somos uma agroindústria a céu aberto, portanto, absolutamente sempre exposta a todos os micro-organismos, né? E aos humanos, que normalmente atrapalham muito também, né? Mas, enfim, eu quero lembrar o Paul Krugman. Paul Krugman ganhou o Prêmio Nobel, que disse que produtividade é quase tudo. No final, ele diz que, no final das contas, é tudo. Eu diria que, além disso, a questão de ser produtivo e ser sustentável, ser competitivo, é o que, de fato, nós precisamos no nosso negócio para podermos competir num mundo que cada vez é mais protegido, com mais precauções, com mais dificuldades impostas àqueles que têm o índice de competitividade que temos. Eu gostei demais das palestras que eu vi. Estava pensando comigo na apresentação do André Dias, dos grandes números, do que significa o que nós estamos discutindo aqui hoje. Impressionante o crescimento em poucos anos. E gostei demais do professor Paulo Arruda, digamos assim, quando ele faz um comentário de uma das coisas que eu gosto muito, que é a cana-de-açúcar, que ele fala em milhares de bactérias e fungos que promovem hoje resistência ao milho. Nós estamos falando de integração. A palavra mágica que o Brasil precisa, integração, inclusive público-privada. Pois bem, então vamos começar os debates. A gente começa com o primeiro chamado nosso, que é o doutor Átila, por favor. E lembrando, 10 minutinhos para cada um. Tem um reloginho desse tamanho na minha frente ali, mas eu não sei se eu vou conseguir. Boa tarde, pessoal. Acho que já podemos projetar. A apresentação, por favor. Mas a primeira palavra disruptiva é: biofertilizante não contempla micro-organismo. E isso é uma diferença grande e importante. Então, a gente vai abordar esse tema na medida do possível. Agradeço, então, o convite. Esse tema de mudanças climáticas é o nosso cotidiano. Hoje, em qualquer conversa, na hora do almoço, todo mundo fala sobre isso. E, do ponto de vista da agricultura, se refere ao aumento da intensidade dos estresses abióticos.
Tem muita literatura a esse respeito, tem muito trabalho publicado a respeito do risco e dos problemas e das causas de perda de produtividade relacionados com as mudanças climáticas, e todos remetem para estresse abiótico. Ou seja, nós não podemos considerar nesse cômpito aqueles que são eventos extremos, mas aqueles que as plantas têm a capacidade de se adaptar e responder. Esse trabalho ilustra muito bem isso, né? O estresse abiótico ele não contempla pragas ou doenças, e aqui se mostra o impacto na produtividade, né? Nesse trabalho de 4 anos, a principal causa de perda de produtividade de soja foi justamente períodos de restrição hídrica coincidindo com a florada. Então, esse caracteriza muito bem o que é um estresse abiótico. A planta consegue interpretar isso, né? Ela identifica isso, e ela responde a isso se adaptando. E essa adaptação ela passa por uma série de respostas, primeiro, fechamento dos estômatos, e, por consequência, aquilo que se resume como EROS, que são as espécies reativas de oxigênio, né, causadas basicamente pela falta d'água, elevação da temperatura, salinidade. E essas espécies reativas de oxigênio, no nosso organismo a gente conhece isso por radicais livres, na planta também, né, além desse aqui, que é muito sério, que é o peróxido de hidrogênio, ele é água oxigenada na prática. Então, imagina no tecido vegetal o que isso pode causar como adaptação ao estresse abiótico. E aqui está o resultado disso, né? A degradação das membranas, degradação do DNA, das enzimas, pelo acúmulo das espécies reativas de oxigênio, atuando principalmente no aparato fotossintético. Ou seja, os estresses abióticos causam esse efeito no metabolismo. E isso pode ser medido de várias formas. Uma delas é essa, uma imagem térmica. Então, o que a gente consegue enxergar aqui? Desculpem. Aonde há o acúmulo de espécies reativas de oxigênio, ocorre a elevação da temperatura da folha. Então, quem lembra das corridas de Fórmula 1 lá dos anos 90, quando tinha aquela câmara térmica, onde estava o motor ficava bem vermelho, onde estava o Ayrton Senna ficava mais azulzinho, é exatamente isso aqui. Então, onde está mais quente, está ocorrendo a oxidação e a temperatura se eleva. E o primeiro efeito está justamente naquilo que é a máquina, a fábrica da planta, que é o aparato fotossintético. E aqui a gente percebe a degradação dos cloroplastos. E o efeito prático é essa imagem das plantas amareladas com clorose, são aquelas que se recuperaram do estresse hídrico, mas não receberam a aplicação de um determinado biofertilizante. Então, quando ocorre a recuperação, ainda a perda permanece, por isso o grande efeito negativo na produtividade. Entretanto, a planta tem a capacidade de se adaptar. Esse processo de adaptação passa por várias estratégias metabólicas. Uma delas são enzimas que degradam as espécies reativas em água novamente. Outra é o acúmulo de compostos nas células chamados osmoprotetores, que retardam esse efeito das espécies reativas. Bem, muita literatura também, muito trabalho científico tem sido publicado, como foi citado anteriormente, o melhoramento para plantas que se adaptam melhor a esses estresses abióticos. Também o uso de micro-organismos que estimulam esse complexo, essa capacidade antioxidante do metabolismo vegetal. Mas, especificamente, naquilo que é o tema principal da minha apresentação, os biofertilizantes. O que são os biofertilizantes? Uma classe de produtos que tem origem em fontes naturais que estimulam na planta algum tipo de resposta metabólica. Então, não é micro-organismo e não é nutriente, mas a planta reconhece esse tipo de produto e responde. Responde como? Crescendo mais, florescendo mais, ou, no que é interessante, no nosso foco principal, mitigando os efeitos dos estresses abióticos. E aqui ressalto essa legislação recente, que é uma legislação muito boa,
Então, como painéis anteriores já discutiram a questão da legislação que está em construção, eu espero, francamente, que aquilo que está em construção não desconstrua aquilo que já foi muito bem feito. Não é? Porque essa Instrução Normativa 61, ela caracteriza muito bem esse tipo de produto e tem um tipo de protocolo de registro que é simples de se fazer. Mais complexo do que registrar um fertilizante, porque ali é só entrar no sisteminha do mapa, e muito menos complexo do que registrar um micro-organismo, porque contempla a bioatividade. Então, aqui é a palavra-chave dos biofertilizantes, bioatividade. Alguns exemplos das principais classes. Macroalgas. Aqui um efeito da aplicação de macroalga na planta de soja recuperada do estresse. Onde se aplicou a macroalga, continua azulzinho. Então, a gente já sabe por quê. Aminoácidos obtidos de processos de hidrólise de fontes proteicas, ou então, aqui entra o micro-organismo no processo de produção. Então, fermentações que produzem aminoácido, mas não que exista um micro-organismo vivo no biofertilizante resultante desse processo. Então, os aminoácidos, muito discutidos na literatura também, uma grande quantidade de trabalhos científicos. Extratos de plantas, normalmente aquelas relacionadas com ambientes desafiadores. Também muitos trabalhos relacionando o uso de extratos de plantas com a mitigação dos estresses abióticos. Substâncias úmicas. Então, além do efeito de estímulo à emissão de raízes, nas substâncias úmicas tem a capacidade de estimular na planta os genes e ativando essas respostas metabólicas de adaptação, no caso desse trabalho aqui, aumentando a tolerância a altas temperaturas. As microalgas como potenciais fontes, aí, talvez como produtos novos, microalgas cultiváveis. E alguns trabalhos exemplificando isso. Né? Essa é uma ditadura do tempo aqui. Vocês percebem que eu acelerei a minha fala. Né? Eu só vejo o reloginho passar, eu fico cada vez... Já comecei a transpirar aqui com esse relógio. Então, o que a gente vê aqui? Esses trabalhos científicos mostrando o uso de microalgas, como foi comentado, a associação de micro-organismos, só que não é a microalga viva, é a sua biomassa, né, ou liofilizada, ou hidrolisada, ou seca, associada ao Rhizobium, aumentando a nodulação e melhorando a resposta ao estresse salino. Aqui é o sintoma clássico do estresse salino, né? Queima das raízes, amarela a folha, e aqui, quando teve associação com a microalga. Bom, chegando perto dos finalmente, essa é uma base de dados que traz muitos trabalhos... Foi para frente. Essa é uma base de dados organizada pela Absolo, que traz uma grande quantidade de trabalhos científicos sobre o tema biofertilizante, suas fontes e o seu uso na mitigação dos estresses abióticos. E esse livro, eu conheço os autores, eu recomendo. Também foi publicado pela Absolo, então quem gosta do material físico para leitura, né, é uma boa fonte para entender o que são os biofertilizantes. Consegui, faltam 40 segundos ainda. Obrigado, pessoal. Muito bom. Parabéns. É tenso, hein? Parabéns. Parabéns e obrigado. Obrigado, doutor Átila. Nós agora vamos ao doutor Solon Cordeiro de Araújo, falando sobre inoculantes, por favor. Bom dia a todos. Saudação aqui aos colegas da mesa e agradecimento à organização do evento por terem nos convidado a nossa associação, a AMP, Associação Nacional dos Produtores e Importadores de Inoculante, para fazer essa conversa aqui sobre esses assuntos. Vamos tentar, nos 10 minutos, cumprir a meta aí, né? Então, vamos à apresentação, por favor. Não.
Está paradinho ali, agora começou, vamos lá. Bom, a mim come uma parte assim bastante árida, né? Que é falar em números. Mas vamos falar sobre esses números e depois alguma coisinha a mais, se o tempo nos permitir. A AMP é uma associação que já tem 33 anos, trabalhando fortemente na área de inoculantes, na área regulatória. Participamos informalmente da primeira reunião, em 1980, da primeira legislação de inoculantes no Brasil. A associação não estava formalmente formada ainda, formatada, mas já estava atuando no ramo. Essas são as empresas hoje que fazem parte da associação. E vamos contextualizar um pouco isso aqui. Rapidamente, inoculante. Foi muito bom o professor Átila ter esclarecido muito bem aqui que biofertilizante não é um produto orgânico, um produto biológico, ele não contém micro-organismos. Inoculante não é um biofertilizante. E temos aí fixação biológica de nitrogênio, processo que traz o nitrogênio do ar de uma forma compatível com as plantas, né, que ela possa absorver. Na natureza ocorre também o aporte desse nitrogênio do ar, mas não vamos falar muito sobre isso aqui. A fixação industrial, que é a produção dos fertilizantes nitrogenados, e inoculante era usado até um tempo atrás exclusivamente para os micro-organismos de fixação biológica de nitrogênio. Hoje o espectro está bem mais estendido. Nós temos bacilos, temos inúmeros outros micro-organismos, pseudomonas e muitos outros que estão registrados como inoculantes. São produtores de crescimento, azospirina é um caso típico, que é fixador de nitrogênio e também o promotor de crescimento. Bom, panorama de soja e milho, o que é que nós temos aqui? A soja, o Bradyrhizobium, hoje 83% da área de soja no Brasil é inoculada. Inoculada anualmente. Tem uns que usam um ano, usam outro, mas hoje praticamente 100% da soja cultivada no Brasil tem o papel, tem a força da fixação biológica de nitrogênio. A coinoculação é mais recente e é uma soma dos dois inoculantes, do inoculante de soja, à base de Bradyrhizobium, e o inoculante de milho, o milho para gramíneas em geral, à base de azospirilo. Esses dois conjugados trazem um aumento substancial na produtividade da soja. E o caso do milho, primeiro inoculante no Brasil em 2009, entrou no mercado e hoje ocupa 42% da área no Brasil. E nós vamos conversar um pouco mais, que esse aí é um dos grandes focos para o crescimento que nós temos que ter na frente. Bom, na soja nós substituímos 100% do fertilizante nitrogenado pelo inoculante, né? E nós temos aqui, então, esse quadro. 1 hectare de soja, média brasileira, de 3.500 hectares. A necessidade de nitrogênio, 280 quilos de nitrogênio. Soja, alto teor de proteína, muito nitrogênio. O equivalente, isso aí, se nós não tivéssemos a fixação de nitrogênio, nós precisaríamos aí de 610 quilos de ureia para prover o nitrogênio que a soja necessita. O total de ureia seria de 34 milhões de toneladas. Um cálculo aí nos daria cerca de 700, 800 mil viagens de caminhão para transportar toda esta ureia. O preço da ureia, multiplicando, nós cairíamos em 44 bilhões de reais, né? E isto aí, em dólares, nos dá 9 milhões. Esta é a economia. Esse número varia um pouco conforme o cálculo e conforme o valor do dólar, obviamente, né? Então, tem cálculos, fala em 10, 12, até 15 milhões de hectares, mas é uma faixa difícil de deixá-la matematicamente exata. Okay? Mas, de qualquer maneira, é um valor bastante expressivo, né?
No milho, nós temos hoje, com o uso do azospirilo, uma redução de 25% do fertilizante nitrogenado. Fazendo o mesmo cálculo, nós vamos chegar a uma economia de 80 milhões de dólares anuais. Então, este é o montante que a fixação biológica de nitrogênio traz para a agricultura brasileira como um todo. Agora, no agricultor, nós vamos ter uma diferença, eu vou ser bem rápido aqui, uma diferença usando o inoculante em vez da ureia, nós temos uma diferença de R$ 736 de economia para o agricultor. Tá? Então, esse é o dado. Nós temos uma economia para o país, nós temos uma agricultura para o agricultor. No milho, nós temos hoje uma diferença a favor, logicamente, do azospirilo, de R$ 81. Então, esse é o quadro que nós temos hoje. Se a gente mostra isso no exterior, o pessoal pergunta, não tem zero demais nessa conta aí, não? Porque é muito, muito significativo isso aí. E o Brasil, Argentina e Uruguai são os grandes usuários de inoculante no mundo. Nós temos a liderança, porque isso começou há muitos anos atrás, já de uma forma organizada. Mas vamos adiante. Nós temos um outro trabalho que mostra o efeito da inoculação no PIB brasileiro. Aí, porque, claro, que a produção de ureia também influiria no PIB, né? Influi no PIB. Então, ele fez um trabalho aí de economia, um trabalho de vulto, esse aí, né? Mais para economista que para agrônomo, mas mostrando claramente que há uma influência no PIB brasileiro de 7 bilhões por ano. Isso dados de 2006, não, 2016. Está errado ali. Bom, agora, isso é o que temos. Muito bonito isso, ótimo, uma conquista. Mas o que é, hoje, na velocidade do mundo, o que é, já era. Nós temos que prospectar na frente. E aqui a palestra do professor Paulo Arruda, por exemplo, foi fantástica, porque mostrou o ferramental que nós temos ainda para evoluir. Se hoje nós estamos com 25%, com 25% de economia de nitrogênio no milho, por que não vamos chegar a 50%? Por que não podemos chegar a 75%? Por que não podemos ambicionar chegar a 100% de fixação de nitrogênio via biológica para o milho, para o trigo, para todas as outras culturas? O azospirilo hoje tem aptidão para mais de 100 cultivos comerciais. Então, é um mundo pela frente, mas tem que usar esses novo ferramental. E aqui vem, eu vou desafiar um pouco o Ministério da Agricultura, desafiar não é o termo, lembrar um ponto importantíssimo. O órgão regulatório não pode ser um órgão meramente burocrático. O órgão regulatório tem uma enorme papel fundamental no desenvolvimento e na implantação de novas tecnologias. Nós temos, né, aqui nós temos a pesquisa que pode ser da indústria e que pode ser também dos órgãos, aliás, principalmente dos órgãos de pesquisa, mas também da indústria. A pesquisa desenvolve o conceito de produto, faz a seleção de cepas. A indústria tem que estar capacitada tecnicamente a absorver esse conhecimento, a se apropriar desse conhecimento e desenvolver a parte de formulação, embalagens, etc. E o órgão regulador tem que dar sequência para que esse produto chegue no mercado. Então, ele tem que estar up-to-date, o órgão regulatório tem que estar up-to-date com as novas tecnologias. Não tem que esperar que chegue um produto, mas já tem que estar prospectando o que virá pela frente. Há casos de países em que a tecnologia ficou bloqueada, ficou parada, porque o órgão regulador não tinha competência para ir à frente. Por sorte, no Brasil, nós não temos tido isso e esperamos que nunca venhamos a ter.
que o órgão esteja perfeitamente sintonizado com essa cadeia. Pesquisa, produção, regulatório, produto chegando ao mercado no tempo correto. Chegou. Obrigado. Era isso. Muito obrigado, doutor Solon. Agora a gente vai falar um pouco sobre recuperação, fertilidade de solos, né, reconstrução de solos. Fernando, por favor. Obrigado. Pessoal, bom dia. Muito bom falar por último com o pessoal com fome, né? Mas acho que vamos fazer o máximo para valer a pena. Queria primeiro agradecer o convite. É uma honra participar, estar presente aqui na Fiesp, participar dessa mesa. Tudo que eu sei de biofertilizante foi com o Átila, o Solon foi também um professor na área de inoculantes. E acho que essa palestra final, eu pensei até em não usar os slides por causa do tempo, mas eu vou usar, porque aí esse título que foi sugerido, ele é muito interessante, é um pouco do que eu tento fazer profissionalmente, acho que eu vou mostrar um pouco para vocês. É mostrar essa parte que fertilidade do solo, ela evoluiu, e aí eu vou falar que a gente está fazendo isso como ninguém, né, no Brasil, não só para pensar na parte nutricional, né? A gente tem um vício de pensar em fertilidade e nutrição, não está errado, mas é muito mais que isso. E acho que essa é a principal mensagem que eu vou tentar trazer. Para isso, eu vou começar bem do começo, apesar de estar falando no final. Para quem não é da agricultura, não conhece talvez essa equação. Quem é da agricultura é a equação que a gente mais trabalha em cima, onde o nosso desafio é transformar fenótipo, o produto final, a partir da interação da genética com o ambiente. E eu vou arriscar que a genética, 90% das vezes a gente é usuário dela, a gente compra ela pronta, e a agricultura brasileira ela é mestre em desenvolver o outro elemento que está aqui chamado ambiente, né? Não que o Brasil não faça melhoramento, mas o ambiente, a gente tem clima, a gente tem solo, perfeito? Não, mas a gente aprendeu a construir o melhor possível, e a gente trabalha muito aqui, ó, em como aprimorar tudo que a gente faz de ambiente para transformar o potencial de uma planta em produto final. E a gente briga com a atmosfera e solo. A atmosfera não precisa falar para ninguém, que a gente não manipula, né? A gente prevê, mas o solo está na nossa mão. E se eu trabalhar bem solo, eu até mitigo o estresse que vem da parte atmosférica. Então, o grande core do business de agricultura do Brasil é como a gente encara, como a gente entende, como a gente manipula um elemento chamado solo, que não é algo homogêneo, é cheio de suas facetas e variações, mas é o elemento que fica para a gente ano após ano no processo de agricultura. E essa visão de solo, ela traz essa visão mesmo de como é que eu olho para a qualidade do solo, integrando tudo o que está dentro dele. Por muito tempo, a gente fez uma forma, não errada, mas pontual, uma visão nutricional, o que levou a gente numa alta eficiência no uso de fertilizantes, desenvolvimento, tecnologia e tudo mais. E a gente vem evoluindo nos últimos anos para uma visão mais holística do processo, né? Mais completa, onde a gente entende um monte de elementos de qualidade do solo que estão aqui, né? E que mostra para a gente que, se a gente usar bem esse ambiente solo, a gente tem o máximo produção das plantas, a gente tem uma produção diferenciada, e eu vou destacar essa frase final aqui, ó, que eu escutei de um aluno de graduação esse ano. É bom ser professor, né? A gente convive com o pessoal criativo sempre. E olha o que ele falou. Falou, professor, o que fica no final no ciclo de produção são duas coisas. O que a gente vende e o solo para a próxima safra. E, na verdade, né? Então, eu coloquei nesse slide, ó, realmente, a importância de qualidade e saúde é pensar que parte do que a gente produz fica para o próximo ciclo. Então, eu tenho que olhar para solo com todos os elementos que estão aqui, né? Qualidade física, química, biológica, a pedológica, que é nativa do próprio solo. Enfim, tudo isso vai ser importante para nós. E a pergunta que vem é, por que eu tenho que olhar para a parte biológica? Né? Já foi colocado um pouco aqui que a parte biológica, ela se altera de acordo com o ambiente. O que eu faço no solo causa uma resposta no componente biológico. E na agricultura a gente faz uma série de ajustes para que aquele solo seja agricultável. Está errado? Não, mas a parte biológica responde. E até 10 anos atrás, Paulo Arruda falou muito bem, a gente nem enxergava direito essa parte biológica. Mas hoje que a gente enxerga e que a gente sabe como ela migra, a gente pode dizer que 80% das áreas agricultadas estão abaixo do seu potencial biológico. E aí que surge a oportunidade de desenvolver essa visão de bioinsumos, manejo biológico, olhar para a parte biológica do solo para agregar esse componente no que a gente chama de qualidade de solo. Então, o nosso solo aceita essa tecnologia porque ele está abaixo do seu potencial. Do mesmo solo que um solo aceita um fertilizante, quando ele está com baixa quantidade daquele nutriente. E a planta responde porque a planta tem 500 milhões de anos de interação com esse ambiente solo. Como é que a gente faz isso? Isso aqui é uma proposta nossa, nosso grupo de pesquisa com alguns colegas,
pensando como é que a gente estrutura o manejo dessa parte biológica em solos. A parte de tecnologia de bioinsumos faz parte da história, mas não trabalha sozinha. A gente divide em duas partes aqui, ó, promover no solo melhores condições ambientais e a outra inoculação de organismos benéficos. E aí está toda a tecnologia dos bioinsumos. Por que as duas são importantes? Porque uma coisa que é importante, que o Paulo Arruda, acho que ele ia falar, eu vou complementar a fala dele, é nem 10% dos micro-organismos que estão no solo e nas plantas são cultivados industrialmente. Olha só, então a gente tem um teto de exploração de forma individualizada em 10% sendo bonzinho. A literatura fala em 2% no solo. Então, se eu não pensar no solo como ambiente, eu vou limitar qualquer tecnologia. A gente vai complementar com organismos benéficos aquilo que a gente criar no próprio solo. O maior bioreator, o produtor de biodiversidade é o solo. E se ele for um ambiente inóspito, não adianta eu colocar um organismo lá que vai morrer depois de meia hora. Então, o ambiente é complexo, a gente tem tecnologia para isso? Tem. A gente pensa nisso? Pensa, porque o plantio direto é o melhor ambiente que eu posso prover para a biologia do meu solo. Olha só, né? Quando a gente criou o plantio direto, desenvolveu, a gente não considerou esse fator, mas ele é fundamental. Então, a gente pensa nesses dois eixos. E para mostrar que a gente está pensando certo, eu vou pegar uma pesquisa que saiu esse ano, que só comprova o que eu tenho visto o Brasil afora, nas viagens que a gente faz em palestra, que fala para a gente como que a gente está evoluindo em prática conservacionista e como que a gente está evoluindo no uso de conceitos biológicos. Essa é o link da pesquisa, agência McKinsey, ano passado, e aqui ele fala assim, ó, Brasil, vários países do mundo e a média mundial. Em várias práticas conservacionistas, como é que a gente está? O Brasil está bem. Por quê? Porque a gente precisa, não só porque a gente quer. Óbvio que a gente quer, né? Fazer produção de forma sustentável. Nem sempre dá, mas quando dá a gente faz porque a gente sabe que tem uma resposta sistêmica importante. Então esse é o primeiro quadro da pesquisa, eu vou voltar com mais um daqui a pouco. O Brasil está bem posicionado em práticas conservacionistas. Vou destacar aqui plantas de cobertura, diversidade vegetal no solo, fundamental para a gente trazer qualidade de solo, em vários aspectos. Se eu fizer o recorte a bioinsumo, já foi nomeado aqui, números, etc., só peguei 2 números bem contrastantes, olha, se a gente pegar 16 para 22, são 6 anos, e o mercado crescente já foi mostrado aí na palestra anterior do André, né? Mas olha só o que a gente compara com o mundo. Eu falava isso, o pessoal perguntava, onde no mundo está crescendo assim? Eu falava, nenhum lugar, que eu conheço nenhum lugar. E aí essa pesquisa provou isso. Tem três nomes aqui, ó, bioagente de biocontrole, bioestimulante e biofertilizante, que aqui no caso, mundialmente, seria mais os inoculantes, né? Muda um pouco a nomenclatura. E a resposta é azul, adotando, azul claro, pretende adotar, branco não adotou, e esse azul mais clarinho aqui é que não conhece. 2 coisas que eu vou chamar a atenção. No Brasil, nenhum entrevistado se declarou como não conhecer tecnologias biológicas. Diferente de outros países, vocês podem ver aí. Olha a China, né? Olha a Europa, olha os Estados Unidos, olha a média mundial. E outro número, o Brasil sempre 2 vezes a mais que a média mundial em qualquer tipo de adoção de tecnologia biológica. Então, isso aqui prova o que a gente vê da vivência do dia a dia na pesquisa, da interação com a prática, que a gente está meio que está assumindo, completamente assumindo o papel de protagonista no processo. Isso gera um monte de oportunidades, isso gera desafios, né, muitos nomeados já aqui. Isso coloca a gente num lugar muito importante, que eu falo muito para o produtor assim, a gente está mostrando para o mundo que dá para colocar a biologia no sistema de produção de forma eficiente. Por quê? Porque ninguém abre mão de produzir nada para usar biológico. A gente está vendo ganho, incremento, porque a gente está colocando um componente novo do solo ali para trabalhar para a gente, né? Se a gente for pensar, então, o que a gente precisa, eu vou colocar algumas coisas. Essa é uma área muito forte, isso aqui provavelmente no próximo fórum vai aparecer gente dessa área para falar aqui, que é análise, monitoramento, entender o que acontece biologicamente no solo. A gente mediu muito por produção, hoje não mais, a gente começa a medir processo, acompanhar processo biológico, micro-organismo em solo. E o futuro dos biológicos caminha por tudo isso aqui, na minha visão, né, de bioinsumos. Eu tenho 1 minuto e 15, eu não vou falar todos, eu vou destacar os 2 principais aqui. Tá? Eu acho que a gente tem uma maior exploração desse conceito funcional, aqui a ecologia microbiana é importante, é uma ciência acima da microbiologia, é entender melhor a comunicação planta-microorganismo e podemos achar até moléculas indutoras de processos. E o segundo já foi nomeado, que eu acho que é a evolução da parte do sistema de produção, da parte analítica. Vou fazer coro ao Solon aqui, que acho que é importante mesmo a gente preparar sempre essa chance de inovar, mostrar e conseguir avançar
na facilidade de colocar o que a gente desenvolve também no mercado. Isso é importantíssimo, tá? E eu vou deixar 30 segundos para o debate. Obrigado. Obrigado, Fernando. Eu queria apenas comentar com vocês, gente, hoje vocês tiveram um banho de tecnologia, um banho do que é o avanço do Brasil. Em segundo lugar, há muito pouco tempo atrás, né, Roberto? O pessoal falava em análise de solo, falava em macronutrientes, nem em micronutrientes se fazia análise no solo. Hoje a gente está vendo que o solo tem vida, é a biodinâmica do solo que proporciona tudo isso que nós estamos vendo. Portanto, é outro mundo que a gente vive e realmente faz com que o Brasil seja protagonista. O Brasil é liderança e, portanto, tem a responsabilidade de liderar. Tá certo, gente? Muito obrigado, professor Átila, Solon, Fernando, pela aula e um abraço a todos.